O carro avançava lentamente pela estrada de terra cercada pela floresta densa. As árvores pareciam se inclinar sobre eles, criando sombras que se estendiam como mãos longas e escuras. O grupo estava ansioso pela chegada à cabana à beira do lago, um refúgio isolado onde esperavam passar um final de semana tranquilo, longe da cidade. Rafael, que dirigia, estava empolgado. Ele sempre adorou a ideia de aventuras na natureza, e trazer seus amigos para um lugar tão remoto parecia a escapada perfeita. Quase lá, disse Júlia, ao lado de Rafael, segurando o mapa com uma leve risada. Ela sempre apoiava as ideias dele, mesmo que, no fundo, sentisse um leve desconforto com o isolamento extremo. Camila, sentada no banco de trás ao lado de Daniel e Ana, observava o ambiente ao redor com uma sensação diferente. A floresta era densa demais, e o silêncio que a cercava parecia pesado. Isso não parece um lugar de descanso, murmurou para si mesma. Quando finalmente chegaram à cabana, o grupo desceu animado. A cabana, uma construção rústica de madeira, parecia acolhedora à primeira vista. Mas era o lago à frente que realmente capturava a atenção de todos. A água era de um azul tão profundo que parecia quase negra, um contraste sinistro com a calma que eles esperavam encontrar. Olhem isso, gritou Rafael, já indo em direção ao pier. Esse lago é incrível. Porém, enquanto se aproximavam, perceberam algo que os fez parar por um momento. Debaixo da superfície da água, parecia haver sombras. Júlia, curiosa, agachou-se na beira e, por um breve segundo, vislumbrou o que pareciam ser estruturas submersas, como se uma cidade inteira estivesse escondida ali, afundada no fundo do lago. O que é isso? Ela perguntou em voz baixa. Camila, já incomodada, deu um passo para trás. Vamos voltar para a cabana. Não me sinto bem aqui. À noite, após o jantar, o grupo relaxou na varanda, mas o silêncio da natureza foi interrompido por um som suave e distante. Parecia um canto, algo quase imperceptível vindo da direção do lago. Eles riram nervosamente, mas Camila foi dormir com um peso no peito. Naquela noite, sonhou com mãos saindo da água, puxando-a para as profundezas. Na manhã seguinte, enquanto o grupo tomava café na varanda, o lago estava calmo, mas a sensação de algo oculto sob a superfície ainda pairava sobre eles. Camila mal tocou na comida, a lembrança dos pesadelos ainda fresca. Ela não mencionou nada aos outros, tentando ignorar o desconforto crescente. Alguém mais ouviu aquele som estranho ontem à noite? Perguntou Júlia, cortando o silêncio. Rafael olhou para ela com uma sobrancelha levantada. Canto? Eu achei que era o vento, disse ele, com um sorriso. Nada para se preocupar, certo? Camila não respondeu, e Ana, normalmente descontraída, apenas deu de ombros, como se tentasse não dar muita importância. Pode ser qualquer coisa, estamos no meio do nada, comentou Daniel, sempre racional. Mas, no fundo, até ele estava começando a sentir o clima pesado do lugar. À medida que o dia avançava, os amigos decidiram explorar o lago de barco. O plano de Rafael era remar até o centro, mas, assim que chegaram a uma área mais profunda, o ar ficou frio, e o lago, que parecia tão sereno, assumiu uma aparência ainda mais sombria. Júlia olhou para baixo e novamente viu as sombras que pareciam estruturas submersas. Vocês estão vendo isso? Ela perguntou, com a voz baixa e assombrada. Todos se inclinaram para olhar. Foi então que perceberam algo mais perturbador: as sombras não eram apenas estruturas. Havia formas humanas, como se corpos estivessem congelados na água, flutuando em posições de desespero, imóveis, mas visíveis. O que é isso? Perguntou Ana, a voz falhando levemente. Ninguém respondeu. Aquela noite foi diferente. O canto que ouviram na noite anterior voltou, mas agora mais forte, mais claro. Júlia parecia fascinada.
Isso, e é lindo, murmurou, enquanto os outros se sentiam cada vez mais desconfortáveis. Camila, tomada por uma sensação de pavor, recusou-se a sair da cabana. Ela sabia que algo estava errado, profundamente errado, e não era apenas imaginação. As sombras, as vozes e tudo estava começando a se entrelaçar em um mistério assustador que, de alguma forma, estava ligado àquelas águas negras. O terceiro dia começou com uma tensão palpável entre o grupo. Camila quase não dormiu, atormentada pelos pesadelos que pareciam mais reais a cada noite. No entanto, Júlia estava estranhamente animada, como se o mistério do lago a fascinasse. Enquanto o grupo tomava o café da manhã em silêncio, Rafael apareceu com um antigo diário que havia encontrado em uma gaveta da cabana. "Olhem o que achei", disse ele, folheando as páginas amareladas. "Parece que alguém morou aqui há muito tempo e isso tem algo a ver com o lago." O grupo se reuniu ao redor de Rafael enquanto ele começava a ler em voz alta. O diário pertencia a um homem que vivia na cabana décadas atrás, e suas entradas relatavam eventos perturbadores. Ele falava sobre uma antiga cidade que existira às margens do lago, uma comunidade isolada e misteriosa que realizava rituais incomuns. A cidade havia sido submersa por uma grande tempestade, e os moradores desapareceram nas águas escuras. Ele fala de algo chamado a Dança dos Afogados, Rafael leu em voz baixa. Um tipo de ritual. Quem escuta o canto do lago é atraído para dentro da água, dançando até afogar-se nas profundezas. O silêncio que seguiu a leitura era opressivo. Camila, pálida, se levantou bruscamente. "Precisamos sair daqui. Agora." Isso não é mais uma coincidência. Daniel tentou amenizar a situação, mas até ele parecia abalado. "É apenas um diário antigo. Isso não significa que algo assim ainda acontece." Júlia, por outro lado, estava mais curiosa do que nunca. E se for verdade? E se essas pessoas ainda estiverem lá, debaixo da água, presas? Naquela noite, o canto começou novamente, mas desta vez, era impossível ignorar. Júlia, como que hipnotizada, saiu da cabana e foi até a margem do lago, onde ficou observando as águas escuras. Rafael tentou trazê-la de volta, mas ela apenas murmurava que precisava saber o que estava acontecendo ali. A tensão chegou ao limite na terceira noite. O canto, antes apenas um som distante, agora soava como um chamado direto, algo que Júlia não conseguia resistir. Ela acordou no meio da madrugada, o olhar vazio e fixo na direção do lago. Sem dizer uma palavra, saiu da cabana, andando descalça pela trilha, como se estivesse em transe. Rafael foi o primeiro a perceber sua ausência e correu atrás dela, desesperado. Quando a encontrou na beira do lago, ela já havia começado a entrar na água, os pés submersos na escuridão. Ele tentou agarrá-la, mas Júlia o afastou suavemente, murmurando que precisava dançar com eles. Seu olhar estava vazio, e sua voz, distante, como se estivesse sendo controlada. "Júlia, para! Não faz isso!" Rafael gritou, mas ela continuava a avançar lentamente, a água agora subindo até a cintura. Foi quando as sombras debaixo da água começaram a se mover. Camila e Ana, alertadas pelos gritos, chegaram correndo, mas ficaram congeladas de medo ao ver o que estava acontecendo. As formas submersas, que antes pareciam estáticas, agora se agitavam em movimentos lentos e fluidos, como se os corpos afogados estivessem dançando sob a superfície do lago. Daniel, que também correrá para ajudar, tentou segurar Rafael, que já estava com os pés na água, tentando salvar Júlia. De repente, uma força invisível empurrou Daniel para trás, jogando-o no chão. Ele olhou em volta, incrédulo, sentindo que algo além de sua compreensão estava controlando o ambiente. Enquanto isso, Rafael entrou na água até os joelhos, tentando agarrar Júlia, que continuava a caminhar mais fundo.
Os corpos submersos começaram a se aproximar de Júlia, e as mãos pálidas e distorcidas dos afogados surgiram da água, segurando-a pelos braços. Rafael gritou, tentando puxá-la de volta, mas era como se a própria água estivesse lutando contra ele. Camila, em pânico, começou a chorar, implorando para que saíssem dali, mas parecia tarde demais. A aldança dos afogados só havia começado. O desespero tomou conta da cabana. Ana e Camila estavam paralisadas, incapazes de agir enquanto Júlia, guiada pelo canto hipnótico, era puxada cada vez mais para o fundo do lago. As mãos fantasmagóricas dos corpos submersos pareciam ter vida própria, segurando-a com firmeza, como se quisessem arrastá-la para seu destino sombrio. Rafael lutava desesperadamente para segurá-la, mas a força invisível do lago parecia esmagadora. Rafael, por favor, volte. Camila gritou, sua voz trêmula de medo. Mas ele não a ouviu. Estava decidido a salvar Júlia, mesmo que isso significasse enfrentar algo que ele mal compreendia. Daniel, atordoado pelo empurrão que o jogará no chão, finalmente se levantou e correu em direção ao lago, mas foi tarde demais. A água escura engoliu Júlia por completo, e Rafael, que tentava desesperadamente agarrá-la, foi arrastado junto. Um silêncio mortal caiu sobre o grupo. As águas se acalmaram, como se nada tivesse acontecido, e o canto, que antes soava tão claro, se apagou. Ana, tremendo, puxou Camila pelo braço, forçando-a a recuar, mas ambas estavam em estado de choque. Daniel estava de joelhos na beira do lago, os olhos arregalados, incapaz de processar o que acabará de acontecer. Precisamos sair daqui, sussurrou Ana, sua voz quebrada pelo terror. Sem outra escolha, ela e Camila correram de volta para a cabana, pegando suas coisas às pressas. Daniel, em completo silêncio, finalmente se juntou a elas. Nenhuma palavra foi dita enquanto entravam no carro e arrancavam pela estrada de terra, deixando o lago para trás. O canto tinha cessado, mas as sombras daquele lugar ainda pareciam observá-los à distância. Durante todo o caminho de volta para a cidade, Camila não conseguia parar de murmurar que o lago ainda estava chamando. Eles ainda estão lá, repetia, com os olhos perdidos. Ana tentava tranquilizá-la, mas a voz suave e distante de Camila parecia cada vez mais convicta. O canto, e ele nunca para. Semanas depois, Ana tentou voltar à vida normal, mas o trauma estava gravado profundamente em sua mente. Certo dia, enquanto estava em seu apartamento, sentiu um calafrio ao ouvir um som muito familiar. Era distante, quase inaudível, mas impossível de ignorar. O mesmo canto melancólico, agora vindo de algum lugar muito além do lago. Ana se levantou lentamente, o coração batendo rápido. O canto continuava, chamando-a novamente, trazendo de volta todo o terror que ela achava ter deixado para trás. O som parecia crescer em intensidade, enchendo o ambiente com uma sensação sufocante de pavor. O lago ainda os perseguia. O terror nunca tinha realmente terminado.